oficializar a abertura da 40ª Conferência Geral da Convenção Batista Conservadora, que tem o tema Frutificai, baseado no Evangelho de João, no capítulo 15 e versículo 16. E nós queremos, em nome de Jesus Cristo, declarar aberta a 40ª Conferência Geral da Convenção Batista Conservadora, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus ricamente nos abençoe e queremos lembrar aos amados irmãos por que viemos aqui. Viemos para uma convenção. O alojamento é legal, o hotel pode ser muito bom, mas nós não viemos para ficar em alojamento nem em hotel. Viemos para ficar aqui juntos, só um pouquinho, na presença do Senhor nosso Deus. E certamente a bênção que você veio buscar está aí. Você deve se esforçar para alcançá-la. Aquela resposta, aquela direção, aquela cura que você está esperando, se coloque na presença do Senhor nosso Deus, que o Senhor vai abençoar. Noite de sexta-feira, 3 de abril, começou a 40ª Conferência das nossas Igrejas Batistas Conservadoras aqui em Criciúma. Uma noite maravilhosa, como você acompanha as imagens dessa noite de abertura da 40ª Conferência. Eu estou ao lado do pastor Delmir José Ramon Passo, presidente da nossa convenção, que estará falando aí sobre essa noite que nós tivemos aqui em Criciúma, abertura. O tema desse ano da nossa conferência é Frutificai. E foi amplamente trabalhado esse tema durante os momentos de louvor, também a palavra introdutória e a mensagem final ministrada pelo pastor Abraão Lacerda, mover de Deus aqui em Criciúma. Pastor Delmir, seja mais uma vez bem-vindo ao Portal Batista. Muito obrigado, irmão Tiago. É sempre uma alegria podermos estar aqui para falar das coisas boas que o Senhor tem feito a nosso favor. Começamos hoje a 40ª Conferência Geral da Convenção Batista Conservadora aqui na cidade de Criciúma e já fomos surpreendidos. Geralmente na sexta-feira o público é mais resumido, pois o pessoal aproveita para viajar durante este dia. Mas nós fomos surpreendidos e estávamos com praticamente todos os lugares previstos para toda a conferência já hoje ocupados. E nós louvamos a Deus porque o povo conservador atendeu ao chamado mais uma vez e está animado em participar das nossas conferências. E como não podia ser diferente, já começamos hoje com a palestra ou a primeira mensagem e também a mensagem final do culto desta noite com o tema Frutificai. E Deus abençoou de uma forma muito especial o pastor Abraão Lacerda, que nos trouxe uma mensagem edificante aos nossos corações, onde o povo de Deus já foi renovado de uma forma muito especial e, naturalmente, criando a expectativa para o decorrer deste evento, com muitas bênçãos de Deus ainda a serem derramadas. Pois é, pastor Delmir, e a gente que faz esse bastidor dos trabalhos da convenção, a gente percebe que cada tema proposto, cada tema escolhido, tem um trabalho especial que antecede o evento. E um trabalho também envolvendo esse engajamento na oração, no jejum, na consagração, para que Deus, através da sua infinita bondade e misericórdia, use seu Espírito envolvendo esse trabalho, né? Esses 3 dias tivemos no ano passado um tema muito importante, muito expressivo e pertinente, que é Altar em Chamas, e nessa edição, a 40ª edição, Frutificai. Temos visto a obra do Senhor sendo respaldada da parte de Deus, trazendo uma grande colheita nesses últimos tempos. Vemos em todas as camadas convencionais, a nível pedagógico, através do seminário, também na comunicação, as igrejas por si, os números são expressivos de batismo. Então nós vemos esse crescimento, pastor Delmir, que hoje, né, nesse auditório aqui, nesse ginásio, o tema Frutificai vai nessa visão, né, de explorar esse tempo precioso que nós temos,
esse tempo derradeiro que a igreja do Senhor vive na terra, mais do que nunca, olharmos para isso, trabalharmos, alcançarmos vida, para que a obra do Senhor a cada dia venha frutificar e produzir aí uma grande colheita de almas. Sim, evangelista Tiago. O tema é proposto em oração e a partir do momento que há a decisão sobre o tema, nós nos reunimos como diretoria para fazer um programa daqueles que vão participar. Sempre procuramos colocar colegas dos mais variados lugares para participarem. O interessante é que nós não listamos nada antecipadamente para que cada um ministre. Cada um vai orar a Deus, pedir a direção de Deus e no final da conferência nós temos um desempenho completo de cada ministrante, abrangendo uma área daquilo que o texto está falando. E hoje nós já tivemos algo muito especial da parte de Deus. E temos a certeza que isso há de continuar, porque a abundância do conhecimento do Espírito Santo de Deus a ser transmitido para os ministrantes sempre é algo muito especial. E sempre somos surpreendidos pelo Senhor nosso Deus, através dos seus vasos que Ele usa ministrando a palavra de Deus. Então, este ano, estamos enfatizando o compromisso pessoal de frutificar. Existe uma visão, às vezes, por falta de conhecimento, outras vezes, até por ser mais cômodo, de que as lideranças devem ir ao encontro das almas perdidas, frutificar, fazer missões, mas a Bíblia é muito clara quando o Senhor proclama o seu ide. Ele não menciona nenhuma classe. Ele abrange a todos aqueles que um dia conheceram Jesus. E hoje, nesta conferência, é um dos pontos altos das mensagens. É o frutificar individual, o compromisso pessoal que cada cristão precisa adquirir em Cristo para realizar a sua parte e, assim, a edificação de todo o reino de Deus. É verdade, pastor Delmir, e quando a gente pontua dos inúmeros desafios que a obra do Senhor se apresenta a cada dia, no mundo cada dia mais voltado a tantas coisas que vão contrária à nossa fé, um povo estar reunido, unido nesse propósito é algo que a gente deve enaltecer. E dentro desses desafios, pastor Delmir, nesses últimos 9 anos você esteve à frente dessa convenção, um grande desafio que o senhor tem encarado, se esforçado para trazer esse respaldo, uma grande diretoria. E eu poderia elencar que nesse processo, nesse período de 9 anos, você se deparou com a pandemia. Foi algo que atingiu, né, esse planeta e cada povo, cada região pôde, de alguma forma, ver um sofrimento, se deparar com uma realidade tão adversa que na pós-modernidade não tinha se visto. Como foi estar à frente dessa convenção neste período, os desafios enfrentados durante esses 9 anos e qual é o resultado de tudo isso na sua avaliação, pastor Delmir? Nos conte também para a comunidade batista. Realmente, a pandemia impactou muito o processo principalmente da realização de cultos, de eventos, onde nós fomos obrigados pelas circunstâncias a cancelar um evento nacional. Fato nunca ocorrido na nossa história de mais de 100 anos. E naturalmente que isto trouxe, um resultado para o povo que ficou naquela expectativa. Inclusive, nós precisamos fazer uma prorrogação de mandato que temos de 4 anos. Na pandemia, precisamos prorrogar para 5 e fazer todos os trâmites para que isso acontecesse, em função da impossibilidade de nos reunirmos. Realmente foi um desafio muito grande.
mas nós louvamos a Deus, porque o povo mesmo não podendo se reunir no templo, o povo continuou buscando a Deus e cada pastor fazendo a sua parte através de lives, através de pequenos grupos e assim por diante, como o momento permitia que acontecesse. E nós louvamos a Deus porque passados todos esses percalços, nós continuamos firmes e alegres na presença de Deus e ainda contando com grandes vitórias que o Senhor nos proporcionou. Inclusive, nós tivemos um outro momento muito difícil há pouco tempo atrás, foi aquela grande enchente, onde muitos dos nossos irmãos perderam tudo. Muitas das nossas igrejas perderam tudo. Todas as cadeiras estofadas, porque parte do som, instrumentos, foi tudo muito rápido. Aquele momento em que a enchente tomou conta daquela região da Grande Porto Alegre. E ali a gente viu a mobilização do povo de Deus. Cada região fez a sua parte e muitos caminhões de produtos, de gêneros, de agasalhos foram reunidos e a gente se alegrou, não somente aqueles que receberam o apoio, mas também o prazer daqueles que, não estando passando por tal dificuldade, foram comovidos pelo Espírito de Deus para que pudessem fazer isto em favor dos seus irmãos que passavam por aquele momento. Então, os desafios foram muito grandes, mas em tudo, a mão poderosa de Deus esteve sobre as nossas vidas e nós somos muito gratos a Deus por tudo quanto Ele permitiu que passássemos, mas também aquilo que o Senhor nos deu como grandes vitórias em todos esses momentos. Bênção, né? A gente ouvir um relato do pastor Delmir, nesses 2 episódios, a gente consegue dimensionar essa pandemia como algo jamais visto para a pós-modernidade, e o episódio das enchentes que atingiu o sul do Brasil também é algo que marca na história. E liderar o povo de Deus nesse período onde o desespero bateu a porta, e não só bateu a porta, mas como adentrou as casas, é algo que só Deus mesmo para dar coragem e encaminhar, né, para as decisões através do Espírito Santo. Pastor Delmir, nós queremos agradecer já no fechamento dessa primeira noite o carinho, o apoio, sempre a prontidão no adiantado da hora em nos atender, e queremos agradecer pela sua vida diante de Deus e que o Senhor possa continuar nessa jornada por muito tempo ao nosso lado, trabalhando na obra do Senhor com essa simplicidade, mas com essa visão da parte de Deus que Deus tem colocado em sua vida. Que Deus continue honrando o seu ministério e abençoando e também frutificando. Amém. Muito obrigado, evangelista Tiago. Também nos alegramos em poder participar. E também o trabalho da Comunicação Batista, sempre muito eficiente. E Deus continue abençoando vocês. E é assim, cada um naquilo que Deus chamou para fazermos a obra de Deus. E eu sempre costumo, ao formar o Breires, mencionar a seguinte frase: a obra de Deus só tem um jeito de se fazer, e é bem feito. Que Deus ricamente abençoe. Amém. Portal Batista na cobertura da 40ª Conferência das Igrejas Batistas Conservadoras aqui em Criciúma. A reportagem e a cobertura da Comunicação Batista.